admita que o tempo de vida de um certo micro-organismo é descrito por uma variável aleatória x que segue uma distribuição exponencial com valor esperado igual a 4 minutos. Estou a ler aqui. Então, primeira linha, primeira coisa, vamos introduzir aqui a notação. Suponhamos que a variável x, então, diz ali, descreve o tempo de vida, etc, etc, não vou escrever muito aqui, e agora diz assim, x é uma exponencial. Todos nós sabemos que a exponencial tem um único parâmetro, nós costumamos designar esse parâmetro por lambda e sabemos que o lambda é positivo. O exercício diz que o valor esperado do lambda é 4. Primeiro problema, nós sabemos perfeitamente que sem o parâmetro não vamos a lado nenhum, como tal, temos que identificar o parâmetro. Para isso, vamos olhar para o formulário. Está aqui. O formulário, como nós sabemos, tem as variáveis aleatórias todas importantes para o nosso trabalho. A exponencial está ali na última linha, terceira linha, à vossa direita. Então, quando nós olhamos para o formulário, o que é que nós podemos observar? Temos ali a função densidade-probabilidade, agora vou-vos levar aqui para uma note, mas tem ali o valor esperado. Pergunta, olhando para o formulário, se eu tenho isto e tenho isto, quanto é o lambda? Um quarto? Um quarto. Então, quando nos dá um valor esperado numa exponencial, ou podem nos dar também a variância, o que estão a fazer é dizer-nos qual é o lambda. O lambda é 1 sobre o valor esperado, diz o formulário, portanto é um quarto. Neste momento, nós sabemos que a variável x, que é o tempo de vida daqueles micro-organismos, é uma exponencial de parâmetro 1 quarto, portanto tenho a sua função densidade-probabilidade, que está aqui nesta linha, tenho o seu valor esperado, que eu já tinha anteriormente, e tenho a variância. Há algum problema? Alguma dúvida? Pronto. Agora, na linha A diz assim, calcula a probabilidade de um destes micro-organismos, aqui em cima, calcula a probabilidade de um destes micro-organismos viver pelo menos 7 minutos, sabendo que o seu tempo de vida já ultrapassou 2. Que tipo de probabilidade é esta? E qual é a pergunta? Que tipo de probabilidade? Condicionada, é uma probabilidade condicionada. Isso eu concordo completamente. E agora diz assim, então, eu tenho uma probabilidade condicionada. O que é que significa esta frase que condiciona? Se o tempo de vida já ultrapassou 2 minutos, x... Como é que... 2? X é maior ou igual a 2, exatamente. Maior do que 2, exatamente. E agora, eu quero a probabilidade do micro-organismo viver pelo menos 7 minutos. Portanto, quero a probabilidade do x ser maior ou igual do que 7. Então, sabendo que ele vive há pelo menos 2 minutos, quero a probabilidade dele vir a viver pelo menos 7. Eu tenho duas soluções para este problema. Ou vou rever a propriedade da amnésia, ou falta de memória, da qual já falámos, ou então, pura e simplesmente, vou aplicar a definição de probabilidade condicionada. Se eu aplicar a definição de probabilidade condicionada, vou ter isto. O que é que fica no numerador? A probabilidade de ser maior ou igual a 7. Probabilidade do x ser maior ou igual do que 7. Sabendo que a probabilidade do x, sabendo que o x é maior ou igual do que 2. Ok. E agora, nós tínhamos deduzido uma frase muito importante na aula prática, que era simplesmente utilizar a função densidade-probabilidade. Eu não vamos deduzir isso aqui outra vez, mas eu vou lembrar, está bem? Toda a gente deve rever isso.
A frase que nós deduzimos, atenção aqui à função densidade-probabilidade. Função densidade-probabilidade é lambda é elevado a menos lambda x quando x é maior ou igual do que zero. E nós deduzimos na aula prática uma frase importante que é assim: quando eu tenho uma exponencial, a probabilidade do x ser maior ou igual do que um t é elevado a menos lambda t se o t é positivo. Esta frase nós deduzimos pura e simplesmente calculando o integral de t a mais infinito, ou então fazendo 1 menos o integral de x ser menor ou igual do que t. Toda a gente tem notas sobre isso. Esta frase, na altura eu disse, é muito importante ter ideia disto, porque eu agora vou ter aqui e elevado a menos lambda 7 sobre e elevado a menos lambda 2, isto dá e elevado a menos lambda 5. E agora, substituímos o lambda por 1/4 e temos a probabilidade que nos pediram. Então vamos fazer aqui uma nota sobre o teorema de limite central. O teorema de limite central, a forma mais simples de pensar nele é como se fosse um mecanismo. Portanto, eu tenho uma máquina que é o teorema do limite central. Quando eu tenho uma máquina, qualquer que ela seja, um aspirador, uma máquina de café, um secador de cabelo, seja o que for, eu tenho que saber o que é matéria-prima para essa máquina. Qual é o tipo de material que ela utiliza. E depois tenho que saber qual é o produto que ela produz, qual é o resultado que ela produz. Aqui no teorema de limite central eu tenho que saber qual é a matéria-prima. Então qual é a matéria-prima? Eu tenho aqui um conjunto de variáveis aleatórias, uma família, x1, x2, etc, xn. Todos estes elementos são variáveis aleatórias. E agora, quais são as propriedades das variáveis aleatórias para eu poder utilizar o teorema de limite central? Elas são independentes duas a duas. Independentes duas a duas. Nós podemos escrever assim: xi é independente do xj, quando o i é diferente de j. Elas são independentes sempre, desde que não sejam a mesma. Além disso, as variáveis aleatórias têm a mesma distribuição. O que quer dizer elas terem a mesma distribuição? Significa que se uma for uma geométrica, por exemplo, uma geométrica de parâmetro meio, todas são. Se uma for uma exponencial de parâmetro 1/4, todas são. Se uma for uma uniforme no intervalo AB, todas são. Todas têm o mesmo comportamento em termos de teoria da probabilidade. Então eu tenho que ter variáveis independentes com a mesma distribuição e tenho que ter ali naquele número de variáveis pelo menos 30. Nós muitas vezes escrevemos estas duas frases juntas e dizemos assim: xi são i de independentes identicamente distribuídas, i e d. Então o teorema de limite central o que é que precisa? Precisa de uma família com pelo menos 30 variáveis e elas são i e d. Nessas circunstâncias, o que é que o teorema de limite central produz? Qual é o resultado? O resultado é, quando eu considerar a variável s, que é a soma destas n variáveis, eu somo as n variáveis todas e obtenho uma outra variável aleatória s. O teorema de limite central diz que o s é aproximadamente uma normal. A distribuição da soma é aproximadamente uma normal. Agora, este A que eu estou a pôr em baixo do til significa que a distribuição é aproximada, garantida pelo teorema de limite central. Toda a gente sabe, nós acabamos de falar nesta aula, que a soma tem dois parâmetros, o seu valor esperado e a sua variância. Eu tenho que saber estes parâmetros para poder aplicar o teorema de limite central. Então vou escrever aqui, onde o valor esperado da soma é
n vezes o valor esperado de uma delas. O que é o n? O n é o número total de variáveis que eu tenho, que eu sei que tem que ser maior ou igual do que 30. Então, o valor esperado é n vezes o valor esperado de uma delas e a variância é n vezes a variância de uma delas. Então, para que serve o teorema de limite central? Serve para dar a distribuição da soma, é uma distribuição aproximada, quando eu estou a considerar uma família de pelo menos 30 variáveis aleatórias, independentes, identicamente distribuídas. Dúvidas, por favor, em relação à conversa que tivemos, só este esboço do teorema de limite central? O somatório, esse S então é o quê, esse somatório? Este somatório é, por exemplo, vamos ver aqui, Martim, boa pergunta. Vamos ver aqui no enquadramento do exercício. Diz assim, portanto, tu tinhas há bocado o tempo de vida de um único micro-organismo, certo, Martim? Não era? E nós dissemos há bocado que o tempo de vida de um único micro-organismo era modelado por uma exponencial de parâmetro 1/4. Agora, vais considerar 100 micro-organismos deste tipo, está bem? 100. Então, imagina assim. Tu tens um micro-organismo 1, etc, etc. Tens aqui um micro-organismo I, etc, etc. E tens aqui um micro-organismo 100. Houve uma coisa, todos estes micro-organismos são daquele género. O tempo de vida deste é uma variável x1. O tempo de vida deste é uma variável xi. E o tempo de vida deste é uma variável 100. Diz-me uma coisa. Se eles são micro-organismos todos daquele tipo, eu posso dizer que todas estas variáveis são exponenciais de parâmetro 1/4. Ou estás contra, Martim? Até agora estou a favor. Estás a favor? Ok. Então, o que estamos a dizer é assim, temos 100 micro-organismos, estes micro-organismos são todos daquela, eu não sei se pode dizer espécie neste enquadramento, mas vou arriscar dizer espécie, e então, como eles são todos micro-organismos do mesmo tipo, digamos assim, então o tempo de vida de cada um deles é modelado pela mesma variável. E agora o exercício diz ali em cima. Admita que os tempos de vida destes micro-organismos são variáveis aleatórias independentes identicamente distribuídas a x. Portanto, os tempos de vida que nós temos aqui, porque nós estamos a dizer que este xi é o tempo de vida do micro-organismo I. Então, o exercício está claramente a dizer, nesta família com 100 variáveis aleatórias, elas são independentes, diz o exercício, e não há dúvida nenhuma que elas são identicamente distribuídas e têm uma distribuição exponencial de 1/4. Agora, a minha pergunta é esta. Qual é a variável que dá o tempo total de vida dos 100 micro-organismos? Martim, como é que eu posso calcular o tempo total de vida dos 100 micro-organismos? Qual é a operação que eu tenho que fazer, Martim, àqueles tempos? Faz 100 vezes a probabilidade? Então, mas espera aí. Então, esta dúvida é muito importante e aparece muitas vezes. Se eu vos disser assim, Martim, Martim e toda a gente, se eu vos disser assim, eu ontem dormi 6 horas e hoje dormi 7. Qual é o número total de horas que eu dormi nas 2 noites? Isso? Somaste, não foi, Martim? Exatamente. Não multiplicaste nenhuma delas por 2. Não. Então, quando eu tenho ali o tempo de vida do primeiro micro-organismo e depois, etc, etc, até ao 100, o organismo 100,
como é que tu calculas o tempo total de vida deles? É o somatório de 1 a 100. Ok, é por isso que te aparece soma no teorema de limite central. Porque em múltiplas aplicações, tu estás a fazer a soma de variáveis aleatórias. Por exemplo, tempo de vida. Ou imagina que tu estavas a caracterizar a massa de cada micro-organismo. Quando quisesses calcular a massa total, fazias a soma, não era, Martim? Uhum. Então, uma parte muito importante no estudo do teorema de limite central, em particular, pegando nos exercícios de teste, é exatamente entender porque é que está lá a soma. Então, primeira observação é importante. O que é que traduz a soma neste exercício? A soma, quando eu faço esta conversa, isto é o tempo de vida total dos 100 micro-organismos. Eu não sei se alguém está contra. Se estiver, vocês já sabem. Agora, deixem-me perguntar aqui uma coisa. Quando o exercício me fala no tempo médio de vida dos 100 micro-organismos, está-me a falar de quê? O que é tempo médio dos 100? Média. Média é o quê? O que é que eu tenho que fazer Valor esperado. o que é que eu tenho que fazer àquela soma? Dividir por 100. Dividir, ok. Então, o teorema de limite central muitas vezes envolve média. O que é a média? É só isto. Soma média aritmética. Média aritmética, o professor Moraes representou pelo x barra. Eu quero chamar a atenção de uma coisa. É o S a dividir por 100. Muita atenção à anotação, por favor. Nos exercícios de teorema de limite central. Soma tempo total, massa total, diâmetro total de parafusos, etc, etc. Ler aplicações. Média é soma a dividir pelo número de elementos na família. É um objeto muito simples. Porquê é que nós temos a média? Porque se o teorema de limite central permite caracterizar a soma, também vai permitir caracterizar a média. Já vamos ver a seguir. Primeira pergunta para toda a gente. Pensando naquele mecanismo que nós discutimos lá em cima, vocês têm, no caso do exercício, toda a gente olha para aqui, por favor, uma família com 100 variáveis aleatórias, todas a exponencial de parâmetro 1/4, independentes. Será que a elas posso aplicar o teorema de limite central? Posso ou não? Sim, são independentes. Posso. Eu posso aplicar, são independentes, são em número superior a 30, todas com a mesma distribuição. Então, estou à vontade, eu não preciso de explicar nada disto no teste, preciso de saber. Então, por aplicação do teorema de limite central, eu sei imediatamente que a soma designada lá embaixo é aproximadamente uma normal. Eu sei qual é o seu valor esperado, vou escrever lá embaixo. Eu sei qual é a variância, vou escrever lá embaixo. Então, estou à vontade para aplicar o teorema de limite central a esta família. Agora, vamos cuidadosamente lá embaixo caracterizar os parâmetros para a variável S. Os parâmetros para a variável S, se falharem, o exercício tem os cálculos todos mal, de maneira que a pessoa não se pode dar esse luxo. Vamos caracterizar, atendo em atenção o que estava lá em cima, caracterizar cuidadosamente os parâmetros para a norma. Então, vou passar ali de cima aqui para aqui. Estas notas aqui já nos vão ser importantes. Agora vamos caracterizar o valor esperado e a variância da soma. Então, soma
pelo teorema de limite central, uma normal, o seu valor esperado é o primeiro parâmetro, o segundo parâmetro é a variância, onde posso escrever sem stress imediatamente. O valor esperado da soma é o número de elementos na família, multiplica o valor esperado de uma delas. Neste caso, 100. Como é que eu sei o valor esperado? Bem, neste exercício era-me dado logo. Disseram que era 4, por isso é que eu tirei o parâmetro. Variância. Também é n vezes a variância de uma delas. No formulário, disseram-me que o valor esperado de uma exponencial é 1 sobre lambda e que a variância da exponencial é 1 sobre lambda quadrado. Ou seja, a variância é o quadrado do valor esperado. Portanto, aqui vou ter 100 vezes 16. No momento, nós temos os parâmetros para a normal. E agora vamos ler cuidadosamente a pergunta do exercício. A pergunta é esta. Obtenha, vou sublinhar aqui, obtenha um valor aproximado para a probabilidade do tempo médio de vida dos 100 organismos ser superior a 5 minutos. Nós dissemos há bocado que o tempo médio é este x barra. O que é que o x barra tem que fazer? Ali diz que pede a probabilidade do tempo médio ser maior do que 5 minutos. O que é que o x barra tem que fazer? Tem que ser maior que 5. Maior do que 5. Então, a probabilidade pedida, vamos escrever aqui, a probabilidade pedida é a probabilidade do tempo médio ser maior do que 5 minutos. As unidades concordam, quer dizer, o x barra está na unidade de 5 minutos, está tudo em ordem. Agora, vamos prosseguir. E então, para prosseguirmos, eu queria mostrar como é que vamos aplicar o teorema de limite central aqui, está bem? Primeira coisa, nós escrevemos lá em cima, eu vou escrevendo notas, se vocês estiverem contra, digam. Nós escrevemos lá em cima que o x barra é a média aritmética dos tempos de vida, portanto, é isto. E isto é a soma a dividir por 100. Porquê é que nós estamos a insistir na soma? Porque nós sabemos qual é a distribuição da soma. O teorema de limite central dá. Por isso é que nós estamos a insistir em relacionar o x barra com a soma. Então, se eu utilizar esta frase, aqui na frase de baixo vai ficar assim. Isto é a probabilidade da soma a dividir por 100 ser maior do que 5. E isto é a probabilidade da soma ser maior do que 500. Concordam? Sim. Agora é a altura de voltarmos ao princípio da aula prática. Porquê? Porque nós dissemos ali em cima que a soma é aproximadamente uma normal. Olha para ali. O seu primeiro parâmetro é 400. Estão a ver? Está aqui. O seu segundo parâmetro, atenção, que aquilo é variância. Atenção com aquilo. É 1600. Portanto, eu tenho aqui uma probabilidade acumulada que é aproximada pela probabilidade de uma normal para a direita. Nós dissemos que vamos aplicar a tabela 3 àquilo. Porquê? Isto é aproximadamente uma normal, tenho uma probabilidade acumulada para a direita, eu tenho que ir para a tabela 3. Primeira coisa, traz para a esquerda. Segunda coisa, relaciona com a norma reduzida. Alguém me ajuda aqui? Eu quero
executar sobre o S operações que me permitam levar para a normal reduzida. Quais são as operações que eu necessito? Subtrair com o valor Subtrair esperado. exato, subtrair pelo valor esperado e dividir pelo desvio padrão. Então, vamos por aqui. Eu vou escrever deste lado assim para lembrar. Daquele lado não há stress. Toda a gente sabe que a desigualdade não vai mudar, porque o desvio padrão é sempre positivo. Portanto, eu vou fazer 500 menos 400. Divide, atenção, por 40, porque é a raiz quadrada de 1600. Agora, já estou ali numa expressão, agora é que vamos pôr esta nota era para motivar, agora é que vamos pôr aqui a nota, que é, ok, porquê que andamos a fazer este esforço destas operações algébricas? É porque agora aqui temos aproximadamente a norma reduzida. E isto é 100 a dividir por 40. E agora vou escrever o φ. 1 menos o φ em 2,5. Estou na tabela 3, por isso é que eu andei a fazer este esforço. Foi para ir à tabela 3. Vamos embora, este é o formulário. 2,5 na tabela 3. Vou à linha 2,5, que vos está a aparecer agora. Não preciso acrescentar nada. Como eu não preciso acrescentar nada, é logo a primeira entrada. 0,9938. Introduzo no meu caderno de trabalho, se eu tiver em avaliação o meu papel de teste, já me esqueci do número. Tenho que ir lá outra vez. Professora, é 0,9938, acho que é isso. 9938, obrigada. Obrigada, Martim. 0,9938, só colocamos aqui, estão a ver? 0,9938 e já está.